Olá galera, bom dia para todo mundo, ótimo domingo. Pessoal, eu acho que uma grande maioria, principalmente o povo brasileiro ontem, viram nos jornalões da vida, principalmente no Jornal Nacional, falando da invasão dos Estados Unidos na Venezuela, do Donald Trump, da lagosta americana na Venezuela. E toda a entrevista que ele deu ali, a entrevista que ele deu demorou mais de 5 minutos, ele falou só do petróleo. Em momento nenhum ele falou do povo venezuelano, de democracia, ele falou do petróleo da Venezuela. E deixou bem claro que ele vai governar ali a Venezuela até ele achar alguém ali que seja um comparsa dele. Ele não falou assim, mas vai ser, ele vai governar até achar alguém que seja compatível para poder governar, enfim, que tenha capacidade de governar a Venezuela, segundo o próprio comentário dele. Agora, vocês imaginam uma coisa, com todo o aparato militar que o Maduro tem na Venezuela, os caras conseguiram entrar no lugar de segurança onde ele estava morando. Ele estava ali escondido, literalmente. Eu não estou aqui defendendo o Maduro, não. Eu não estou defendendo de maneira nenhuma que realmente ele não foi eleito, as eleições lá foram fraudadas, uma grande parte do mundo, principalmente o governo brasileiro, não reconheceu a reeleição dele, enfim. Mas eu estou falando aqui da invasão de um país em outro país. Um país ignorar a soberania, entendeu, de um país e invadir, simplesmente vou invadir, vou entrar ali, pegar o que eu quiser, mandar no que eu quiser e acabou. Isso está errado. Não pode ser assim. É a mesma coisa de você ter um vizinho do seu lado aí, você tem algumas coisas ali que o seu vizinho interessa e o cara simplesmente, não, vamos tomar aquele ali dele e acabou. E o cara fica ali dentro do seu terreno até ele achar que está tudo bem, que ele vai pegar o que está ali e vai sair. É assim em todo lugar que os Estados Unidos invadem. Foi assim na Síria, foi assim na Líbia, foi assim no Afeganistão, em todo lugar. Eles deixam o país sucateado. Eles deixam o país simplesmente sucateado, acaba com o que tem ali, acabou, o povo fica na miséria, literalmente. E não é só o Donald Trump, não, no caso da Síria e do Líbano foi o Obama. E todo mundo tinha o cara como, não, todos eles são tiranos, todos eles são ladrões, eles invadem os países para roubar. É literalmente a pirataria que eles cometem ali, a pirataria. Eles roubam literalmente. O que o Trump está fazendo, invadindo a Venezuela, é para que todas as empresas, não é ele, no caso, as empresas americanas que bancaram a campanha dele, que foram muitos milhões de dólares, os caras agora estão cobrando e querem. Os caras querem que ele faça isso antes dele morrer. Porque todo mundo sabe que ele não vai viver mais muito tempo. Então, antes dele morrer, os caras querem que ele pague o que eles gastaram com eles. E vai pagar como? Invadindo países, no caso, invadindo a Venezuela e roubando toda a riqueza que tem naquele país, no caso da Venezuela, é o petróleo. Agora, preste atenção numa coisa, com todo o aparato que tinha ali, os caras simplesmente entraram num lugar de segurança máxima ali, tiraram o cara, ele e a esposa dele, sem dar um tiro, sem porra nenhuma. É público e notório que aconteceria uma traição enorme daqueles que o Maduro confiava. Em volta dele ali tinha alguns traidores que ferraram ele. Eu não estou aqui defendendo ele, não. Eu acho que ele, de alguma forma, ele teria que ter entregado o governo, ele teria, mais assim, como ele se agarrou ali, igual a lacraia se agarra na carcaça da mãe, ele acabou se ferrando. Agora, isso não tira a culpa do que o tranqueiro, do que a lagosta americana fez, invadindo a Venezuela para roubar, entendeu? Essa é que a verdade, é essa e mais nada. Agora o cara vai ser julgado, vai ser... Enfim, que direito ele tem de fazer isso? Que direito ele tem de fazer isso? Ele é o senhor do mundo? Ele é o imperador do mundo? Mas é assim que eles agem e ficam por isso mesmo, entendeu? Ainda esqueci de falar, foi assim que eles fizeram também na faixa de Gaza, que acabaram com o lugar, destruíram tudo. Agora o povo está lá sem ter onde morar, passando fome, passando necessidade. É isso que eles fazem, e mais nada. Agora eu acho que tem que ser tomada uma providência, porque o mundo todo não pode assistir isso de camarote ali, bater palmo para isso e acabou. Porque se fosse no Brasil, os bolsonaristas estão aí, os bozotários, os bolsomínios, eles estão batendo palma. O Nicole mesmo, essa menina que
deve ser amado, esse cara, ele deve ser uma mulher trans, ou é a coisa que ele tem mais raiva das pessoas, né, dos homossexuais. Ele tem um embutido ali, porque ele parece uma menina, ele tem voz de menina, ele tem um corpinho de menina, ele é todo menininha e quer dar uma de machão, entendeu? Eu vou postar mais tarde uma foto aqui que esse desgraçado postou e vou colocar um áudio em cima dessa foto. Daqui a pouco eu vou fazer isso, só vou procurar a foto, que eu vi aleatoriamente em algum lugar aí, mas eu vou procurar e vou colocar para vocês entenderem o que eles queriam que acontecesse no Brasil. Agora, esses idiotas, desses bozotários pensam, eles acham mesmo, se o Trump fizesse isso no Brasil, que ele não vai fazer, acham mesmo que ele ia botar o Bozo no poder? Aquela mulher lá que recebeu o Nobel da Paz, não sei porquê, aquela Maria Corina Machado, sei o nome daquela desgraça, ela achou que ela ia assumir a presidência da Venezuela. Não vai assumir nada, ele já deixou bem claro que ela não tem capacidade para isso. Olha como é que esse cara é. Agora, na Venezuela, não vai ficar por isso não, porque o povo venezuelano, eles estão organizados. Até agora, eles tiraram o Maduro, levaram ele e a esposa dele, mas a Venezuela continua lá com a vice-presidente, ela continua lá. Será que ele vai fazer, como fizeram na faixa de Gaza, chegar e destruir tudo, na base da bala, ficar para sobrar só os postos de petróleo? Será que ele vai fazer isso? Dizimar a população de um país? Será que ele vai fazer isso? Não duvidem que ele é capaz de tentar. Só que aí vai ficar ruim, vai ficar bem pior para ele, porque eu acho assim, tem que ser dado troco, mas nos Estados Unidos, para ele sentir na pele o que eles fazem nos outros lugares. Tem que ser dado troco. Quando eu falei aqui o ano passado, bem no início do ano que eu falei que o Lula tinha que fazer uma parceria militar, uma aliança militar com a China, com a Rússia, fez, entendeu? Porque tem militares brasileiros, generais escolhidos pelo Lula, indo para a China para, entendeu, participarem de tudo aquilo que tem na China em relação aos militares. Agora eu acho assim, um país do tamanho do Brasil, porque o que faz esses caras temerem não é nada, eles não têm medo de nada, de invadir país nenhum. O que faz eles ficarem com o pé atrás é o país ter também mísseis com ogivas nucleares, bombas nucleares. E por que o Brasil não pode ter? Por que eles ficam podando, como fizeram não sei se foi na Arábia, sei lá, não lembro agora, eles destruíram a base que eles tinham lá, que segundo eles estavam fabricando armas nucleares. Por quê que os outros países não podem ter, só eles podem ter? Para que eles sejam os senhores do mundo? Por que o Brasil não pode ter? O Brasil tem que ter sim, eu acho que já devia ter há muito tempo, entendeu? Armas nucleares, bombas, enfim, tudo para proteger o país, porque eles entram na Venezuela, só que é o seguinte, lá na Venezuela tem mísseis russos que estão ali, mísseis antiaéreos e tudo, e os caras ficaram ali passeando de helicóptero, na boa, que era um passeio, não aconteceu nada, não derrubaram nenhum helicóptero. Por quê? Porque houve traição. Como aconteceria no Brasil, esses bozotários, esses idiotas, principalmente esses parlamentares do PL e, logicamente, alguns militares como esses que estão presos, eu não estou aqui culpando os militares, não. Eu não estou aqui fazendo como os idiotas fazem aí, que ficam desmerecendo os militares brasileiros, não. Bem pelo contrário. Tem militares que sim, nasceram para aquilo, são militares desde criancinha e são generais, homens que realmente estão prontos para qualquer coisa. Eu acho que foram esses que o Lula deve ter escolhido para irem para a China, para participarem de manobras, de tudo, para trazer sim conhecimentos militares. E tem que ter uma parceria sim militar, uma aliança militar do Brasil com a China, com a Índia, com a Rússia, sim. Porque um idiota desse aí, um tranqueira da vida desse aí, não vai na onda que rolou um crime, que ele gostou do Lula. Esse povo é tudo covarde, é tudo carcamano, eles não estão nem aí, entendeu? Eles não estão nem aí para nada. Se tiver alguma coisa ali que interessa, eles invadem. E eles têm a América Latina como o quintal deles. Eles têm a América Latina, entendeu? Como o quintal dos Estados Unidos. Tem que ser submisso a eles. Para esses caras, o povo brasileiro, o povo latino-americano é barato. Não vale nada, não está nem aí, entendeu? E tem uns babacas como esse que foi preso um dia desse aí, fazendo gestos nazistas, que não sei o quê, achando que ele é branco. Ele acha que ele é branco. Não, ele não tem noção do que é a supremacia branca para o nazista, não.
Aí fica um idiota desse aí, um mestiço do caralho, querendo ser nazista, tirando onda, aí quando está preso fica chorando. Pois é, pessoal. O Brasil tem que se preparar cada vez mais, entendeu? Porque esse povo, eles não querem saber de um governo que trabalha em prol do povo, não. Eles querem aqueles que são entreguistas, que entregam tudo que tem para eles, que eles mandam no lugar, e o presidente é simplesmente o cara que fica ali, uma figura decorativa, entendeu? Só que no Brasil não vai acontecer isso. Eu não vou falar que eu tenho certeza, que eu não tenho nem certeza se amanhã eu vou estar vivo, mas assim, eu tenho quase certeza que no Brasil não vai acontecer isso, porque ele não é louco de fazer uma merda dessa, que eu acredito muito no presidente que nós temos, e ele não é bobo não, entendeu? E aquela nota que ele deu, que uma grande parte da imprensa criticou, ele está certíssimo. Ele está certíssimo em tudo aquilo que ele falou. Tudo aquilo que o presidente Lula falou, claro, ele foi assessorado pelos diplomatas, sim, está certíssimo naquilo que ele assinou, naquilo que ele falou, porque ele, literalmente, ele não concordou com as eleições da Venezuela, foi um dos que não concordaram. Está certo que ali realmente houve falcatruz, o cara realmente, ele era ali, estava agarrado ao poder, não queria largar, mas, entendeu? A grande mídia, que no começo eles já quiseram criticar. Depois vieram alguns comentaristas políticos, pessoas especialistas na diplomacia, e deixaram bem claro que o presidente Lula está certo em tudo aquilo que ele falou. Está certíssimo. Agora, baixar a cabeça, nunca. Baixar a cabeça, nunca. Se fosse esses bolsotários, já tinham botado ovo para aquela lagosta americana tomar um café da manhã. Essas desgraças, frouxos, covardes, e ficam tirando onda, batendo palma. Eu queria ver se fosse no lombo deles, desses desgraçados. É isso aí.